A gente vai começar então a nossa pregação relembrando um pouquinho, não vou voltar a pregar de novo, Hebreus capítulo 11, no versículo de número 6. Amém? Já faz acho que uns quatro cultos que eu estou pregando isso, né? Então, falar assim, ó. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, no caso, agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, esse aqui, como eu falei, é um versículo que você tem até que decorar, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu falei, não que eu não possa, irmãos, às vezes pregar um trecho de um versículo. Não é errado fazer isso, né? Mas eu tenho que saber que aquele versículo está o quê? Num contexto. Sempre falo, né? É igual pegar o pneu de um carro, né? Ele é um pneu, mas tem outros três. Na verdade, tem outros quatro, né? Tem o step. Mas ele é uma função, o quê? Num conjunto, né? Então, quer dizer, não posso esquecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Realmente, não. Se fala que é impossível, irmãos, então não tem maneira de sem fé agradar a Deus. Já falei sobre isso, né? Mas o que nós já aprendemos? Mas o que a fé ela produz? E é isso que agrada a Deus. Qual é a primeira coisa? Né? A fé me leva a me aproximar, crendo que Deus existe. Não é verdade? Então, por isso que nós temos que parar e pregar, né? Senão a gente acha mesmo que todo mundo na igreja crê em Deus na mesma intensidade. Porque a pessoa está na igreja, então ela deve crer em Deus. Né? Nem sempre. Porque às vezes a pessoa ela está na igreja e ela acredita ainda, por exemplo, em horóscopo. Então ela não crê em Deus. Não, pastor, claro que não. Não é verdade? Porque ela acha que a posição do sol, da lua, da estrela, do planeta, não sei o que lá, né? Eu sou desse jeito por causa que eu sou do signo tal. Tipo assim, né? Tudo que eu sou de bom e tudo que eu sou de ruim, não é eu. Ou não é a falta de Deus trabalhar em mim. Na verdade, a culpa é das estrelas. Até ali, né? A culpa é das estrelas. Né? Então eu sou assim. Aí você é de um signo que não bate muito com o meu, então não é carne, né? Não é falta de vergonha na cara e se consagrar, igual eu pregava quarta-feira na pregação, né? Não. É porque você é de um signo que não bate com o meu. Então a gente não vai se dar bem porque, né? Quer dizer, então a pessoa ela se aproxima crendo que Deus existe, ela até acredita em Deus, mas ela divide a glória dele o quê? Com as estrelas. Então, aí você começa, por exemplo, não só exemplo, não, mas começa a pregar que Deus lá em Gênesis, não só Gênesis, não, mas que Deus é o Criador, que Ele criou o Sol, a Lua, as estrelas. Então, se Ele é o Criador, Ele é o quê? É maior que tudo isso, não é verdade? E que não importa o signo tal, o horóscopo tal, nada disso, não é verdade? Então, a gente tem que ensinar o povo, porque às vezes a pessoa está há anos na igreja, por exemplo, né? Deu um exemplo do horóscopo, né? E a pessoa quer ter horóscopo. Eu vi sem pessoas que eu prego aqui, vai lá para o Facebook e bota coisa de horóscopo, né? Como tipo assim, não concordo, pastor, vai lá e coloca. O que eu faço, moço? Uma, duas vezes eu ignoro. Depois eu excluo até bloqueio. Eu não tenho tempo para ficar perdendo, né? Eu não tenho tempo para ficar perdendo com um tolo que quer provocar. Eu excluo, bloqueio, já não me incomodo mais, só hora, né? Então tem que fazer isso, né? Às vezes a pessoa está na igreja, por exemplo, e ela crê que Deus existe, tá? Mas ela crê também, por exemplo, numa imagem, não é verdade? Ela crê numa imagem, ela pode acreditar que tem que adorar Maria, que tem que adorar, né, o fulano, o Beltrano, e aí a pessoa, né, ela está na igreja, mas às vezes está lá na casa dela ainda cheia de imagem, né, cheia de santo, como a gente fala. Até na Bíblia da pessoa está cheia né, de santinho ali, né? E aí, não é verdade? Então ela se aproximou, mas
E aí você vai começar a mostrar na palavra, não, pregando, né? Ah, não, ela está na igreja, então ela, automaticamente ela sabe que Deus não se agrada à idolatria. Nem sempre, moço. Nem sempre, né? Aí você começa a mostrar na Bíblia, como eu estou fazendo aqui, né? Que Jesus é o único mediador, né? Não que eu preciso falar tudo em nome de Jesus, mas na presença de Jesus, né? E em nome de Jesus nós chegamos ao Pai, né? Homens e mulheres que até foram santos no passado, com certeza, né? Mas eles foram servos de Deus. Então você começa na palavra, nos ensinar. Por isso que é importante o discipulado, não é verdade? Eu falei, eu não vejo, né? Como falava antes da gravação, só da mesma, não, eu vou lá todo dia, só vitória, aquela palavra que é fé. Você vai vencer, Deus é contigo, e creia, e persevere. Amém. Mas, sinceramente, irmão, chega uma hora que enjoa. Né? E aí, o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus? É só vitória, só vitória, só vitória. O que a Bíblia fala sobre os dons do Espírito Santo? O falar em línguas. É só vitória, só vitória. Enjoa. Né? O que a Bíblia fala, sei lá, não, sobre a esperança do céu. É só vitória, só vitória. Entendeu? Não adianta, irmão. Enjoa. E aí o povo começa a ficar fraco, porque fica ralo, não é verdade? Aí o povo não sabe porque não deve, não se deve idolatrar, por exemplo, né? Então é importante essa fé. Essa fé é uma fé que ensina, ou seja, que Deus existe, ou seja, que ele do que ele gosta e do que ele não gosta, né? Então é por isso que não tem como agradar ele sem fé. É o que mais que a fé ela faz, irmãos, e ele é abençoador daquele que o busca. Volto a falar, não é enfatizar a bênção, não é verdade, irmãos? Não, né? Primeiro é o reino de Deus e a justiça dele. Reino tem um rei, não é uma democracia onde se escolhe quem você coloca lá, né? É um reino, reino é rei. O rei está lá, é ele que manda e deu, né? Mas ele é o quê? Ele é abençoador, não é verdade? Então, essa fé que me faz também crer que ele é bom, que ele é abençoador. Eu pregava semana passada, né? Todo o Salmo 103 lá, eu preguei aquele trecho lá, para mostrar que ele é bom. Não, volto a falar. Ah, mas é só a bênção. Não, ele não é um prestador de serviço. Ele é bom, né? Ele é cuidador, ele é doador, ele é abençoador daquele que o busca. Então, é essa a fé que agrada a Deus, ou seja, né? A fé que me leva a crer que ele existe, então, entendendo que só ele é Deus, né? E que ele também é abençoador. Daí por isso que eu sempre falo. Aí nós vamos para os evangelhos, vai vendo Jesus, né? Jesus que mais ele batia de frente era com os religiosos, que queriam costumes, queriam opiniões humanas, achismo, filosofia, né? E eles queriam que Deus se comportasse daquele jeito ali. Aí Jesus é Deus, né? Ele vem se comportando como Deus. Aí quiseram matar ele, na verdade. O que mais incomodou ele foram quem? É só ler, né? Foram os escribas e os fariseus, não é verdade? Inclusive não foi os bêbados, as prostitutas, os adúlteros. Quem fez uma tramóia lá para matar ele, né? Num julgamento injusto, inclusive, né? Se você pegar toda a ordem de como era o julgamento do Sinédrio, né, moço? Tá tudo cheio de erro, tudo cheio de falha. Então não é só de hoje, viu? Que a nossa justiça errada lá também foi. Tá cheio de erro, né? Primeiro que não era de madrugada, primeiro que faltava membros do conselho, produziram provas. Não, se eu for te dar aqui tudo, tá tudo errado, né? Então, ele foi realmente que injustiçado, amém? Mas a gente sabe que fazia parte de um plano, né? O quê? Para a nossa salvação. Mas não foram as prostitutas, os bêbados, os sujos, os pecadores, que eu digo assim, né? Os fariseus eram pecadores também, mas tipo assim, né? Os que eles, não foram eles que fizeram uma artimanha, foram quem? Exatamente os religiosos, né? Porque ele não se comportava daquele jeito. Como é que pode?
Então é muito importante ler a Bíblia, né, com esse entendimento. Aí, para terminar, nós vamos agora voltar lá para o Salmo capítulo 103, que foi o tema de casa, né? Eu deixei para vocês. Eu preguei um pedacinho até o 6, né? Aí eu dei tema de casa. Pastor, eu não li. Aí quem perde é você, eu não perco. Eu vou para o céu, feliz com Jesus, se eu for fiel até a morte. Quem perde é você. É importante estudar. Não, Jesus, Paulo falava, né? Ali várias vezes, porque eu também recebi o que eu também te entreguei, não é verdade, irmãos? Então, esse é um princípio, né? Quem ensina bem é porque aprende bem, né? Quem ensina bem é porque aprende bem. Quem fala com autoridade, quem tem bagagem, quem tem o que passar para as pessoas, irmãos, é alguém que, primeiramente, o quê? Se preparou, né? Que aprendeu com alguém, que aprendeu recebendo, que pegou a bagagem, então tem aquela bagagem para dar para os outros, amém? Então, por isso que é importante, se nós quisermos, né, nos evangelizar, falar de Jesus também, é importante que, na hora de aprender, né? Deixar nosso coração aberto para poder mostrar, amém? Então, hoje nós vamos continuar, então, de uma certa forma, né? É a pregação da sexta-feira passada, nós vamos continuar, né? Aí depois eu vou gravar. Sexta-feira passada de manhã tinha mais gente, o pessoal dá um friozinho, a gangue do FCS já tá com o pessoal, né? Misericórdia. Ah, mas eles vêm de meio-dia e vêm de tarde. Ah, tem que vir de manhã. Se é de manhã, vem de manhã. Né? Olha, já diminui um pouco, entendeu? O pastor não pega no pé, fala a verdade. Tinha mais gente sexta-feira passada de manhã. Aí dá um friozinho, o povo some. Ai, ai. Essa gangue do FCS tá brava, né? Salmo 103. Que coisa séria. Salmo 103 versículo. Eu vou pegar aqui, andando, no versículo de número. No versículo 9. Né? Ficou de tema de casa para vocês lerem no estudo do Salmo 103. Se leram aí, não é comigo a responsabilidade, é pessoal de cada um. Salmo 103, aí eu vou pegar o trem andando, no versículo, vou pegar aqui o 9, que ele vai falar agora sobre algo que ele nem entendia, na verdade, quando ele profetizava o Davi, né? Salmo 103, 9. Fala assim: não repreenderá perpetuamente, e nem para sempre conservará a sua ira. Pastor, então Deus repreende, Deus tem ira? Óbvio, né? Se eu não acredito, irmãos, na ira de Deus, por que é que eu preciso de um Salvador? Não é verdade? Porque quem foi o ofendido quando o Adão e a Eva, né? Mas o pecado foi do Adão. Quem foi o ofendido, irmãos? Foi Deus, não é verdade? Então, nós não arrumamos um problema com o diabo. Quando o homem pecou, ele arrumou um problema com Deus, né? Não que Deus quis ser inimigo do homem, mas o homem se tornou inimigo de Deus. Não é verdade? O nosso problema não é com o diabo, o nosso problema é com Deus. Quem é que se colocou, então, né, irmãos, de uma forma, claro que temporária, mas se colocou, quem é que se colocou nesse vazio entre Deus e o homem? Aí foi Satanás, não é verdade? Mas Jesus, claro que aqui estou resumindo a história, não, mas Jesus não veio para pagar o diabo, ele veio para nos reconciliar com Deus. Então, no vazio que havia entre o homem e Deus, é que Satanás atuava, né? Então, há uma ira, sim, não é verdade? E aqui, Davi não entendia, talvez, mas onde é que depois essa ira foi colocada, né, irmãos? Lá na cruz do Calvário, quando ele gritou, né, está consumado, né? Toda a ira, toda, né, o castigo, a palavra fala em Isaías 53, né, que nos traz a paz, tudo foi colocado sobre Jesus.
desde aquele que estava ali naquele momento, como daquele que morreu esperando nele e no Senhor, né? Como até a última alma, que a gente nem sabe quem que vai ser. Até por aquela alma, Jesus sofreu o quê? Claro que foi uma obra na história, mas foi feita na eternidade, né? Ele já o quê? Já provou o juízo, amém? Então por que o crente não prova, pastor, o julgamento? Ele prova o julgamento do galardão, que é uma coisa, né? Mas o julgamento, irmãos, da ira de Deus, ele não prova. Por quê, pastor? Porque ele foi justificado e ele foi o quê? Jesus foi julgado aqui em nosso lugar. Amém? Glória a Deus, né? Então, por isso que nós não vamos provar a ira de Deus. Porque Jesus provou a ira por nós. Pastor, mas se eu me desviar e eu me desligar, aí você vai para aquela condição, né? Que você fala, Deus, eu não preciso da cobertura dele. Pode me julgar que eu me garanto. Você não se garante coisa nenhuma. Não é verdade? Então, quer dizer, no inferno, né, depois no lago de fogo e enxofre, o que vai haver lá, irmãos? Vai ser o dia da vingança de Deus. Vai ser o quê? O derramar da ira de Deus. Que coisa séria, pastor. Mas ele não quer isso para nós, não é verdade? Por isso que ele deu Jesus Cristo para nós, amém? Então, não acreditar na ira de Deus e no julgamento, para que então que eu preciso de um Salvador? Ele vai me salvar do quê? Né? Não, ele é um salvador da ira de Deus. Volto a falar, o meu problema não é com o diabo, o meu problema é com Deus. Porque um dia até Satanás vai ser o quê? No lago de fogo e enxofre, né? Com a besta, o falso profeta e a morte, também vai ser o quê? E o inferno vai ser o quê? Julgado. Mas a palavra também fala em Apocalipse, né? No Apocalipse 20, se eu não me engano, que todo aquele que também não está escrito no livro do Cordeiro. Que coisa séria, né? Então aqui o Davi talvez não entendia a grandeza do que ele estava profetizando, né? Porque ele vivia até antes da cruz, né? Ele não viu Jesus em carne, mas ele estava já inspirado por Deus, né? Não repreenderá perpetuamente. Então houve a repreensão. E nem para sempre conservará a sua ira. Então teve a ira, né? E agora ele começa a falar aqui no 10. Eu falei, ele não sabia a grandeza do que ele profetizava. 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Olha só, né? Então, reconhecendo que há pecados, né? Que o homem é pecador, não só porque ele peca, né? Mas porque ele já vem separado de Deus. Quando desperta a consciência, ele é um pecador separado de Deus. Então, o homem não é um pecador porque peca, ele peca porque é um pecador. Não é verdade? E Deus teria toda a razão de condenar, né? Igual eu falava, vamos lá, tem um juiz, né? Tem uma pessoa que é honesta e tem uma pessoa que é justa, né? Não, tem uma pessoa que é honesta, que é justa, e tem uma pessoa que é ladra. Mas o que fez ela ser uma ladra? Digamos que não haja na Constituição nada falando sobre roubar. Então roubar não é errado, né? Porque não tem nada que diga que é errado. Então ele pode roubar. Mas se tem na Constituição ali os artigos, e o pessoal sabe mais que eu, mas também estudar não cai pedaço, né? E aí ele furtou, ele roubou, aquele é um ladrão, né? E aí vai dizer, né, de acordo com o grau da pena, não, do grau do que a pessoa fez, vem o quê? Vem, né? Por isso que fala, né? Não há lei nem castigo, né? Onde não há lei. Não há castigo nem penitência, né? Onde não há lei. Sinolégio, né? Então tem que ter. Então, 20 anos na cadeia, né? Então já diz, ó, que roubar é errado e que a punição é essa. Não é verdade? Aí agora o juiz, para ele ser justo, o que ele tem que fazer? O que, irmãos? Juízo. E o juiz vai produzir o quê? A justiça. Porque se esse aqui, que faz tudo que a lei
fala que é errado, né, ele não aplicar a sentença para ele vai ser injusto com quem? Com esse aqui que anda de acordo com a lei. Então, para ele ser justo, ele tem que fazer um juízo, né? E o resultado do juízo, o que é? É justiça. Ele deixa esse livre e ele prende esse. Amém? Porque se ele não fizer isso, ele está o quê, irmãos? Ele está sendo injusto, né? Porque ele está tendo o culpado por inocente. Então, se Deus não, volta a falar, né? Deus não derramasse a ira dele quando o homem quebrou a lei, quando o homem quebrou o mandamento, ele seria o quê? Injusto. Porque ele falou que no dia que dela comeres, certamente morrerás. Mas não era só Adão que morreria. A raça humana toda que, digamos, né, estava em Adão, que um dia viria essa raça humana, não, o quê? Pecou junto, é verdade? Mas ali fala que graças a Deus, não, ele não fez segundo. Então ele é injusto, pastor? Não, né? Por isso que eu falei. Aí Jesus pegou, né, e tomou o lugar do culpado, ou seja, ele levou sobre si a pena, na verdade. Então, se ele levou sobre si a pena, ele nos justificou. Pastor, mas o diabo pode acusar? Ele pode acusar, né? Ele pode tentar revirar, né? O diabo ele até pode ser acusador, mas ele não é o quê? Condenador. Porque a condenação vem do quê? Vem quando a acusação se prova o quê? Verdadeira. Então o diabo ele é acusador ainda, pastor? Ele é acusador. Mas ele não pode mais condenar. Mas ele faz o que? Não, para a pessoa tentar sair da presença de Deus, né? Mas espera aí, agora eu estou com Jesus. Pastor, eu paguei a minha conta da luz. Está amarrado em nome de Jesus que isso não aconteça contigo. Chegou o carinha lá para cortar, está em débito. Não, você mostra o quê? Você mostra o comprovante. Eu não devo nada, né? Que você nunca passe por esse dor de cabeça, né? Mas não, pode parar. Está aqui registrado, está aqui, ó, a prova. Ah, mas eu vou cortar, você está em dívida. Não estou. Foi paga. Amém? Então quer dizer, né? É nesse sentido que ele não nos retribuiu, seja porque o filho dele foi quem pagou por nós. Amém? Ah, pastor, então agora eu vou aprontar, vou errar, porque Jesus pagou tudo. Não, não é assim, né? Mas eu vou aceitar Jesus. Por isso que é importante, né? Procuro dar exemplos bem práticos assim, porque é assim que Jesus pregava e eu quero pregar igual ele. Aí o 11 ele começa a falar assim: pois, quanto está elevado acima da terra, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Amém? Naquele tempo não tinha avião, não é verdade? O pessoal já olhava assim, hoje em dia avião, né? Hoje em dia tem foguete, hoje tem dia conquista espacial, né? Quer dizer, o homem está cada vez indo mais longe, né? Não cuida nem da própria casa, que eu falei, né? Não adianta amar os confins do universo se não amar a tua Jerusalém, né? Não adianta nada, não cuidar aqui dentro e cuidar lá fora, né? Querer explorar. Mas enfim, não, a gente sabe que é muito grande, né? Mas ele fala, olha, essa é a distância. Ou seja, é muito grande. Como está elevado acima da terra, o céu, assim a sua misericórdia é grande para quem tem, né? Muito grande, ou seja, imenso, muito alta, muito elevada, não é verdade? Se a pessoa fala, aquela pessoa aprontou um monte, agora está na igreja lá o santinho. Sou santo pelo sangue de Jesus, fui separado para ele, né? Apronta, depois vai para a igreja com a Bíblia embaixo do braço. Não precisa embaixo do braço também, pode ser assim, pode ser na cabeça se quiser levar, equilibrando. Leva onde quiser. É que eles não entendem, na verdade, irmãos. Como a gente talvez falava mal muitas vezes, a gente não entende o que é a graça de Deus. Às vezes tem pessoa que ela é religiosa, ela se considera muito boa, né?
Se ela falar assim, não, igreja é só para quem está perdido nas drogas, no pecado, está fazendo coisa errada. Tem uns que até dizem, não, eu não sou contra a igreja, mas a igreja é para quem faz coisa errada. Aí lá, quem sabe vai lá e se endireita. Eu não, eu sou muito bom, não precisa congregar. Porque Deus mora no coração. Né? Aí vem só essa frase, a pessoa não sabe o que mostrar, né? Porque Deus não habita em templo feito mão humana. Então tá, mano, então vamos tirar o telhado e derrubar as paredes aqui, vamos pregar no relento. Claro que Deus não habita aqui, mas Deus está aqui porque nós, o quê? Estamos aqui. Pregação de quarta-feira, já não? É mandamento congregar. Não é escolha. É mandamento congregar. Não é se eu quero, se eu acho. É mandamento congregar. É mandamento. Né? Nós temos essa comunhão com os outros, na verdade. Então a pessoa lá se acha muito boa. Mas na verdade, irmãos, aquele que se acha muito bom, na verdade, o quê? Precisa mais do que aquele que ele acha que é muito ruim. Porque esse tem o orgulho, na verdade. E às vezes aquele outro lá já está tão no fundo do poço que, vamos falar, né? Já está tão no fundo do poço que a única solução é só para cima. Me ajuda, Senhor. Então ele é misericordioso. E mais? E aí começa isso que é muito bonito, irmãos. O que é que são isso aqui para Davi? Deus, quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como é que a Terra gira? Não, ela gira do Ocidente, que é onde nós estamos, né, para o Oriente. Na verdade, a gente fala, o Sol nasceu, o Sol se pôs. A gente sabe que, na verdade, a Terra aqui gira em torno de si mesma, né, e em torno do próprio Sol. Enfim, né, em torno dela mesma são os dias e meses, né, e em torno do Sol, né, os dias e meses, né, em torno, os meses, né, os anos. Enfim, né, irmãos? Então, mas se for o contrário, né, se girar, ou seja, se eu pegar do Oriente, né, para o Ocidente, seja, né, nunca vai se encontrar, né? Sempre vai estar dando volta, ou seja, né? O que é que são essa imensidão para Davi? Só pode ser do Deus, na verdade. Nem tudo que ele profetizava ele compreendia. Mas ele fala, né? Assim como está longe o Oriente do Ocidente. Né? Ou seja, como a distância, né? E que Davi não conhecia o planeta todo naquela época, né? Como hoje a gente conhece o mapa. Não tinha, né, meu? Não tinha. Foi Deus que ensinou. Olha a grandeza, né? Assim como está essa grandeza, assim como está essa distância, né? Como tentar circular, assim também o quê? Ele afasta de nós o que? As nossas transgressões. Ou seja, né? Afasta as nossas transgressões. Aí lá Isaías também fala, né? Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Ele foi moído pelas nossas iniquidades, né? Ou seja, ele levou, ou seja, é algo que leva para longe, né? Então quer dizer, é uma nova criação. Ah, não, pastor, eu lembro do passado, eu também lembro do passado. Jesus tirou meus pecados, não a minha memória. Perca de memória é doença, não é saúde. Né? Mas a pessoa é tão limpo daquela acusação que ela fala, né? Não, mas aquilo foi a velha criatura. Não é verdade? E até eu não vou contar com alegria, né? Eu vou contar com tristeza. Mas eu vou dizer, né? Mas glória a Deus, que foi da onde ele me tirou. Também não vou me achar o tal, né? Senão eu vou cair e meu estado vai ser pior do que antes, né? Mas se me mantiver nessa humildade, obrigado, Senhor, afasta as minhas transgressões, né? E aí, pastor, estou correndo aqui por causa do nosso horário. O versículo 13 fala assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece, isso aqui é bonito, né? Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Ou seja, não, a lei veio para mostrar o quão perfeito é andar com Deus. Ninguém cumpriu a lei,
né? Mas Jesus veio e cumpriu o quê? Perfeitamente. Porque ao mesmo tempo que ele é Deus, amém? Isso é um mistério, a gente não consegue entender tudo, né? Mas ao mesmo tempo que ele é Deus, ele também é o quê? É homem. Então, em Jesus eu vejo como Deus é, né? Mas também eu vejo aqui, irmãos, como o homem perfeito também é. A gente não entende muito como é que ele é Deus e homem ao mesmo tempo, sem pecado, né? Para você ver, não, então Jesus também foi, né? Ele, claro que está em glória, né? Mas foi como homem o melhor da humanidade. Né? Então, ele representava Deus, mas também representava o quê? O melhor da humanidade. Amém? E veja, né, como é que era o melhor da humanidade. Não, perfeito, humilde, amoroso, bom, né? Para mostrar, então, como o pecado é que manchou o ser humano. Não é verdade? Para mostrar como foi o pecado, digamos, que denigriu nós. Inclusive até o próprio planeta um dia vai ser refeito novos céus e nova terra, porque o pecado até a terra atingiu, né? Então o homem, um dia, como eu já preguei aqui lá em Coríntios 15, vai receber um novo corpo, não é verdade? Porque esse corpo aqui, ele está condenado pela morte, né? Todos vamos morrer, se ele não voltar antes. Mas um dia nós vamos receber um corpo que não vai o quê? Não vai mais morrer. Que pensa, né? Então quer dizer, ele está mostrando, né, irmãos, como é que era. Pastor, Adão era perfeito. Adão era perfeito. Né? O que manchou Adão e a Eva, né? E a humanidade, o que foi o pecado. Então o pecado, né, não é uma questão de comportamento, né? O pecado não é uma questão de moral e cívica. Né? O pecado não é uma coisa de dar estudo para as pessoas para serem educadinhas. Quem mais rouba no Brasil são os que mais têm faculdade. Né? O pecado não é uma questão de... não, o pecado é uma questão que de dentro do ser humano, não é verdade? E só Jesus faz isso. Então, a gente mesmo assim não é perfeito, pastor. A gente vai alcançar a perfeição só na volta de Jesus, não é verdade? Mas não que a gente não vá crescendo, né? Mas ele lembra que nós somos pó, como eu pregava quarta-feira, né? Eu não espero olhar para você e ver você perfeito. Você não é Jesus, né? Mas eu espero olhar para você e não te ver pecado. Porque uma coisa é eu ter falha. Outra coisa é eu viver o quê? Viver no pecado, né? E uma pessoa estava aí, e ela falava, pastor, a fulano se descrente, usa droga, levou o meu filho para droga e diz que é de Jesus. Eu falei assim, irmã, é o capeta de Jesus. Foi Deus quem criou Satanás? Não, Deus criou o anjo, mas que depois virou Satanás, né? Não é crente coisa nenhuma. Não, mas ela fala que é. Então eu sou super-homem, já falei. Né? Que conversa fiada. Mas viu como a mente da pessoa está tão tapada? A gente vê às vezes as pessoas aí no mundo falam coisa e a maior normalidade, né? Não, vou matar um bebê com 5 meses na barriga. É tudo normal. O corpo da mulher, ela faz o que ela quer. 5 meses, meu Deus, 5 meses, irmão, é muita coisa. Não tem problema. Né? Fez, não quer, pode arrancar. Mas tá com 5 meses, pode matar. Bota uma injeção no coração lá, faz parar, né? Olha, mas é o seguinte, ó. Mas não, o cachorrinho não podemos sacrificar os animais assim. Isso é crueldade. Mas o ser humano pode matar na barriga da mãe com 5 meses. Misericórdia. E a pessoa fala, né? Com uma naturalidade assim que Deus é isso aí, né? Que o errado é o certo é errado. Misericórdia. Tem que nascer de novo, não é verdade? Então, por isso que nós somos a favor da vida, né? Então, aí para terminar aqui no versículo 15, fala assim, porque o homem, ele lembra nosso estudo, né? Aí o 15 fala, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois, passando por ela o vento, logo se vai.
e o seu lugar não o conhece ou não se lembra mais, não é verdade? Ah, pastor, lembra sim. Tu tem lembrança dos teus bisavôs? Às vezes você não tem, ainda mais antigamente, não, às vezes você não tem nem foto deles, né? Eu não tenho foto dos meus avós, né? Do meu avô por parte do pai não tem, da minha avó até por parte da mãe eu tenho, né? Mas eu não tenho. Tem uma foto que outra lá, mas eu não sei direito. Da parte do meu pai, nem sei história. Da parte da minha família eu sei porque tem um livro que foi escrito da Itália, é bem legal o livro, né? Mas é o livro da família, bem legal. Então por isso que eu sei. Mas eu não sei lá, não. Ah, passou meu bisavô, eu conheço. E o teu trisavô? E o teu tetravô? Vai voltando, não é verdade, irmãos? Com certeza a maioria dos nossos antecedentes aqui estavam em outros países, né? E depois vieram, por exemplo, né? Por parte de mãe, né? A minha avó é austríaca e os pais dela, meus bisavós, eram italianos. Aí adotaram ela, não sei que cargas d'água, creio que foi por causa da guerra, né? Adotaram ela na Itália e vieram morar aqui em Santa Catarina, né? Aí os meus avós, parte, né, de pai, né, de mãe, né, os avós, né, maternos da parte do meu avô, né, eram da Itália, vieram para o Brasil, foram, né, uns foram para o Rio de Janeiro, outros foram para Santa Catarina. Ali em Santa Catarina nasceu o meu avô, né? Se conheceram ali, né? Casaram, tiveram uma penca de filho, resolveram ir para o interior de Passo Fundo. Lá nasceu a mais novinha de todas, a caçulinha, minha mãe. Uma caçulinha está com 70 anos. Né? A minha mãe. Aí tal, né? Lá, depois do segundo casamento, do primeiro casamento, né? Aí meu pai conheceu a minha mãe, coitada, né? Mas Deus é bom. Né? Aí conheceu e eu nasci. Mas se alguém lá não tivesse morrido, né? Se alguém lá tivesse resolvido casar com outra pessoa, né? Alguém lá, quem sabe, não tivesse resolvido, deixa eu falar assim, né? Namorar um dia antes, um dia depois, vocês entenderam, né? Nasceria o filho, mas não era você. Então, olhamos como as nossas gerações dependeram, né, até chegar ao quê? Na gente. E eu duvido que você lembre deles, irmãos. Talvez um que o outro lembra, né? Mas se tivesse qualquer desvio no meio do caminho, você não existiria, nem eu, né? E aí eu te pergunto, irmão, será que os teus bisnetos, os teus tetranetos, né, vão lembrar de você? Duvido. Eu duvido, né? Talvez os netos, os bisnetos até, mas eu duvido, não lembra coisa nenhuma, não é verdade? Então, quer dizer, a nossa vida vai o quê? Ela vai perder importância depois de algumas gerações, não é verdade? A não ser que você faça uma grande invenção. Eu não fiz nenhuma grande invenção. Então eu não contribuí nesse sentido com o mundo. Não melhorei o mundo nesse sentido. Mas também não piorei. Então tá bom. Mas a não ser que você faça uma grande invenção, você não marca o mundo. As pessoas logo vão esquecer de você. Não é verdade? E é o que a palavra fala, né, irmão? E chega uma hora que a nossa memória vai ser o quê? Ela vai ser esquecida. Não é verdade? A gente é importante, irmãos, na nossa geração, no nosso momento, no nosso tempo. Né? Como eu falei, futuras gerações um dia vão vir por causa da gente, dos nossos filhos, dos netos e assim por diante, não é verdade? Sei lá, daqui a 10 gerações vai ter um descendente nosso, né? Porque nós somos aqui hoje, né? Mas ele vai lembrar da gente? Também não vai ter nem nosso sobrenome, não é verdade? E é muito sério isso. Então, a gente é importante, não que a gente não é importante não no sentido para a família, mas a gente é importante agora. Morreu, acabou. Não tem mais como fazer história depois de morto. Então, é aqui. E até mesmo a história que a gente faz aqui se perde com o tempo. Como eu estou pregando aqui na igreja do Apocalipse, não. Aquelas igrejas é na Turquia. Irmão, aquele lugar o pessoal suava Jesus. Respirava o evangelho.
O que hoje é, irmãos? A Turquia não é mais nada evangélica, não é verdade? E é ali que a igreja estava bombando para o mundo todo. E o que hoje é, irmãos? Hoje nós temos que voltar a evangelizar. Por quê? Porque a história daquela geração aqui foi se terminando. Então a gente é muito, irmãos, a gente é muito passageiro, amém? Olha só, nós estamos aqui pregando hoje, estou me empolgando, mas daqui a pouco eu já prego essa. Mas a gente está pregando hoje, irmãos, é dia 20 de julho. Daqui a mais ou menos 10 dias acabou outro mês. Aí você vai estar o quê? Julho, tá, mas vai ter julho o ano que vem. Mas julho de 2024 não vai mais ter. A nossa vida é muito ligeira, né? Pessoa que tem filho, pastor, tô criando, tô ali, né? Filho, dá trabalho para cuidar, não? Depois fica um marmanjão. Oi, mãe, como é que tô? Ô, pai. Você é homem, né? Aí a mãe e o pai ficam olhando para cima assim. Pastor, eu lembro quando meu filho dizia, mãe, tô chegando no seu ombro, mãe. Né? Mãe, já estou conseguindo olhar em cima da geladeira. Uns não conseguem, né? Uns economizam o tecido, são pequenininhos, né? mas pelo menos já aprendeu a botar um banquinho lá em cima. Já consegue ver em cima da geladeira. Né? E hoje, como é que pode? Pastor, a vida passa muito ligeiro. Não é verdade? Pastor, esse já estava começando no trabalho. Alguns aqui, né? Já passou, já me aposentei. Já dei entrada, né? Já estou aposentado. Ou aposentada, né? E estava recém começando. Pastor, é ligeiro. Alguns aqui, né? Pastor, eu sou de Alvorada um tempo que não tinha nem asfalto. Hoje eu vejo assim, prédio, asfalto. Não é que Alvorada tem um asfalto muito bom também, né? Mas, antigamente não tinha nada. Pastor, eu sei, lá em Passo Fundo mesmo onde eu me criei, né? Onde jogar bola nos lugares lá, era mato, tecido, né? E a gente atravessava e passava. Hoje é prédio, né? Você, meu Deus do céu. Né? A gente vai passando o nosso tempo. E a nossa história vai morrendo, irmãos. Então tem que viver, não é que tem que viver hoje, né? Tem que pensar no futuro, claro, mas né, aqui tem que ser nossa história, amém? Porque provavelmente daqui a umas 3 ou 4 gerações a gente não vai ser lembrado. Não vai ser lembrado. Então, é aqui que eu quero fazer, né, a história. Então, vamos lá? A gente tem que terminar aqui, senão me empolgo, já começo também a pregar, esqueço que não é domingo. E vamos lá, né? Provavelmente nos outros horários eu não vou pregar tão longo assim. Então vamos ler aqui, ó, 15, ó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo assim floresce. Pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Eu vou terminar aqui. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos. Tá? Sobre aqueles que guardam o seu concerto, a sua aliança, né? E sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem, né? Então a nossa aliança hoje é a nova aliança, é uma aliança e melhores promessas firmadas, né? Através do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Se ele honra até os filhos de quem honra ele, imagina o próprio filho dele que honrou ele, muito mais, né? Aí, para terminar, 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Ou seja, né? Ele é rei, mas ele se preocupa também com a gente, né? Ele é bom, ele é abençoador, ele é perdoador daquele que busca. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Então Deus abençoe você de casa, medite mais aí, em nome de Jesus.